Oi, gente, voltei. Vamos continuar falando um pouquinho sobre o triste século XIV, né? Continuar o capítulo 3. Seguinte, como eu tava falando pra vocês, a situação tava péssima na Europa. Era fome, né? Pouca comida, muita gente, a galera desesperada por comida, fraca e tal. Sujeira no meio do mundo, a galera muito sujinha, as cidades sem sistema de esgoto, sem nenhum tipo de preocupação, os ratos andavam assim junto da galera. E aí chega uma doença nova, que é essa tal dessa peste, que era trazida por um rato que tinha uma pulga, e essa pulga que mordeu um rato doente passa e morde uma pessoa. E a partir de agora a pessoa estava bem doentinha também, então umas 2 semanas de vida no máximo, morreu. E detalhe, essa peste negra era tão péssima que não era só transmitida pela pulga, não. Também, se a pessoa tivesse pegado a versão pulmonar da doença, que tinha também essa possibilidade de você ficar com a bactéria no pulmão, toda vida que você tossia, espirrava, falava, ela passava pelo ar. Triste. Complicado, né? Zero chance praticamente de sobrevivência. E como eu falei para vocês, 1 a cada 3 pessoas na Europa morreu em questão de menos de 5 anos. Então foi algo devastador. A peste negra trouxe para a Europa não só o desespero de uma doença nova que ninguém sabia tratar, ninguém sabia sequer como pegava. Imagina como resolver. Também a questão do medo, do pânico, as pessoas ficaram desesperadas. Você imagina, praticamente todo mundo perdeu um ou vários parentes. Poucas pessoas sobreviveram, muitas vezes uma cidade inteira era destruída pela doença, todo mundo morreu. Era tanta gente que não tinha nem onde enterrar. Gente, era cena de filme de terror. Era super complicada a vida naquela época. E as poucas pessoas que sobreviveram ficaram, né, com aquilo na cabeça, sempre vai ser um trauma para a vida toda. Então a situação que a peste negra trouxe, além da destruição pela doença em si, também trouxe essa questão do medo, né, da tristeza, do luto, de você ter perdido muita gente da sua família, e por aí vai. Disse que o século XIV era pesado. Então agora parou, né, tia? Acabou aqui, agora vamos voltar para a paz e para a tranquilidade. Não. Agora vamos falar de guerra. Por quê? Não basta fome, não basta doença, tem que ter guerra. Sim, muitas. Basicamente, a mais famosa do século XIV é a Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos. Pois é, o pessoal não sabia contar muito bem, mas tudo bem. Temos lá essa Guerra dos 100 Anos que aconteceu entre a França e a Inglaterra. Por quê? Porque os ingleses, eles tinham muito interesse no território francês, que era um território muito rico, que já tinha uma estrutura muito boa e tal, muito comércio, muitos campos de cultivo. Porém, tinha uma região na França que era a mais top, que era a região de Flandres, uma das regiões mais ricas da França. E os ingleses queriam muito tomar conta dessa região. Só que é claro que os franceses não iam dar de presente. Outro motivo foi porque o rei da Inglaterra, ele era parente do rei da França, na verdade ele era neto do rei da França. E quando esse rei morreu, os filhos que ele tinha tido e os outros netos já tinham morrido. Só tinha alguns outros parentes, tipo sobrinho, sobrinho neto, essas coisas. E o rei da Inglaterra disse: não, eu sou o parente mais próximo, o trono é meu. Mas os franceses não queriam um inglês no trono deles. Então eles disseram que jamais isso ia acontecer, porque tinha uma lei na França que dizia que você só pode herdar o trono se você for parente por parte de pai. E o rei da Inglaterra era parente do rei que morreu por parte de mãe. A mãe dele era filha do rei. Então, pela lei francesa, ele não tinha direito. Resultado, esse cara não aceitou essa história e resolveu que ele ia entrar em guerra com a França. Então, vamos começar uma guerra. Maravilha. Essa guerra começa com os ingleses se dando muito bem. Os ingleses, eles passam por muitas vitórias no início, tanto que eles conseguem conquistar até mesmo Paris, que já era a capital da França naquela época. Aí temos vários intervalos, digamos assim, no meio dessa guerra. Por quê? Como eu disse, o século XIV foi o século lazarento, né? O século da desgraça, só acontecia desgraça naquela Europa. E uma das coisas que estavam acontecendo, como a gente viu, foi a peste negra. Então, por muitos momentos eles tiveram que dar intervalos, um deles foi durante o auge da peste negra, e acabava que eles iam e voltavam, e começava a batalha de novo, aí parava um pouco, beleza.
Como eu disse no início, os ingleses estavam bem. Aí teve um período em que ficou meio que empatado, uma hora o inglês ganhava, outra hora o francês ganhava, mas não andava, a guerra estava meio que estagnada ali, nem conseguia conquistar mais para ganhar e nem conseguia perder o suficiente para ser derrotado. Até que chegou uma pessoa que causou, que veio para abalar as estruturas. É um cavaleiro armado, de cavalo branco? É um rei poderoso, um príncipe encantado? Não. É uma menina de mais ou menos uns 16 anos, camponesa, analfabeta e que ouvia coisas. Basicamente. Essa moça era a Joana d'Arc. A Joana d'Arc era, como eu disse, uma camponesa francesa, muito religiosa, sempre foi muito religiosa, a família dela toda, e ela achava que ela ouvia vozes de santos, de anjos, da Virgem Maria e tal, todo mundo falando com ela, e uma das coisas que diziam era que ela tinha que ir até o rei da França e ele tinha que deixar ela comandar o exército, apenas. Uma mulher pobre, analfabeta, tinha que conseguir falar com um rei e ainda que ele desse o exército todinho para ela. Será que vai dar certo? Gente, aquela coisa, né? Por incrível que pareça, deu. A Joana, ela conseguiu, com muita dificuldade, ter contato com o rei da França, conseguiu falar com ele, conseguiu provar. Até hoje a gente não sabe o que ela fez para que ele acreditasse nela, mas ele acreditou. E ele realmente cedeu, não o controle, mas uma liderança no exército para ela. Tanto que ela saiu de lá armada cavaleira, toda de armadura, de cavalinho, tudo bonitinho. Foi para a batalha, ganhou muitas batalhas, trouxe uma moral muito grande para o exército francês. As pessoas achavam, inclusive, que eles iam ganhar graças a ela, porque desde que ela apareceu estava tudo dando certo. E ela trouxe essa esperança, porque os franceses eles estavam muito abatidos, muito, né, desmotivados, tô perdendo direto e tal, essa guerra já tá perdida. E com a Joana não, olha, Deus está do nosso lado, Deus vai nos dar a vitória, mandou uma pessoa para avisar isso aqui pra gente, que a gente tem o direito de ganhar, os franceses têm o direito de ganhar. Então isso trouxe muita motivação. Nessa história, como eu disse, a Joana ajudou a ganhar muitas batalhas, porém chegou um belo ponto em que ela foi capturada pelos ingleses, foi levada para a Inglaterra, disseram que ela era bruxa, que ela não tinha nada a ver com Deus, que ela era da bruxa, e queimaram a coitada numa fogueira. Triste fim, né? Mas mesmo depois de morta, a Joana continuava sendo um símbolo muito importante para os franceses, e eles se mantiveram motivados e conseguiram, depois de muito tempo, derrotar e expulsar os ingleses da terra deles. E aí a França voltou a ter o seu território todo em paz, sem esse negócio de Guerra dos 100 anos. A guerra acaba com a vitória dos franceses. Porém, será que essa guerra vai sair assim, batida? Não mudou nada na vida das pessoas? Mudou muita coisa, tanto para a França quanto para a Inglaterra, mas principalmente para a França. O que mudou? O poder do rei. O rei agora passou a ter um destaque ainda maior, como um líder, como o centro daquele povo, né? A cabeça daquele povo. Então o rei passa a ter um poder e um controle muito maior sobre aquela população. Com o rei da Inglaterra aconteceu isso também? Aconteceu. Mesmo ele tendo perdido, ele também teve esse destaque. A autoridade real passou a ser mais bem vista depois daquele momento. Lá na França e na Inglaterra, teve um grupo que não saiu tão bem assim dessa história de guerra de 100 anos. Quem? Os nobres. Tia, mas os nobres estão em tudo quanto é guerra, né? Não podia haver uma confusão, gente, que tava em cima. Esses nobres não dispensavam uma briga. Na Guerra dos 100 Anos, foi a nobreza toda participar, dos dois lados. Porém, na Inglaterra e na França, os nobres eles tinham o costume de bancar as suas próprias batalhas. Não era o rei que financiava o que eles estavam gastando. Cada um gasta do seu bolso e depois, quando ganha, o lucro também é seu. Para os franceses, tudo bem, eles tiveram algum lucro. Os ingleses já não tiveram tanto. Mas por que dos dois lados a nobreza enfraqueceu? Porque além dos reis estarem mais destacados, agora as pessoas terem mais fidelidade pelo rei do que por um nobre qualquer, também foi uma guerra muito longa e num período muito difícil. Resultado, as terras dos nobres acabaram ficando muito mais abandonadas, porque quase não tinha mais gente para trabalhar, eles perderam muitos servos, seja pela fome, seja pela peste, seja na batalha.
Os próprios nobres acabaram investindo e perdendo muito dinheiro nessas batalhas. Então, no final das contas, eles não saíram bem dessa guerra, eles saíram mais enfraquecidos. Agora teve um outro grupo que chegando nessa história de Guerra dos 100 Anos, ou melhor, saiu muito bem da Guerra dos 100 Anos, que foram os burgueses. Os burgueses já estavam conquistando cada vez mais destaque. Só que agora, dentro da França e da Inglaterra, que eles não tinham tanto poder assim, eles não eram tão bem vistos, o que aconteceu? Esse pessoal passou a se tornar cada vez mais próximo da monarquia. O rei passou a ver a capacidade que esses burgueses tinham de ganhar dinheiro, de lucrar, de pensar de um jeito que ia trazer vantagem. Então ele quis esse pessoal perto dele e passou a oferecer cargos no governo para os burgueses. Então os reis passaram a aceitar a participação da burguesia dentro do governo, coisa que antes era feita só pelos nobres, certo? Então são essas três as principais mudanças aí que a gente vai ter, tá? Ai, tia, agora acabou, né? Parou, tá bom de confusão, século XIV já causou. Vamos parar? Quase. Tem mais? Tem. E mais guerra. Guerra sim, revolta. Temos aí todas... Vamos lá para a lista das desgraças do século XIV. Tem fome, peste, guerra de mais de 100 anos e ainda tem os nobres todos falidos, assim, a maioria meio falida, meio quebrada, querendo tirar o pé da lama. Como? Voltando para casa e botando os camponeses para trabalhar. E não só fazendo isso, querendo que eles produzam mais, porque, como eu disse, o pessoal estava meio empobrecido, estava meio complicada a situação, e os nobres não queriam sair no prejuízo. De onde é que eles iam tirar, né, lucro fácil? Dos camponeses, botando eles para trabalhar, ganhando quase nada, e também cobrando impostos cada vez mais altos. E isso aí foi o rei que fez, tá? Cobravam uns impostos absurdos dos camponeses que já tinham uma vida super difícil. Resultado, essa população camponesa, que ainda era a maioria da população na Europa, não vai aceitar. Não está satisfeita em ser tão explorada. Resultado, vamos para a briga. Rei não sabe fazer guerra, camponês também sabe. Começaram revoltas, tanto na Inglaterra quanto na França. Na França, na verdade, não teve uma revolta, tiveram várias revoltas espalhadas. Desde a capital, desde Paris, ao interior da França, começou a surgir várias revoltas. E essas revoltas, como eu disse, eram causadas pelos camponeses. Eles estavam muito insatisfeitos com o que estava acontecendo. E um apelido nada carinhoso que os franceses nobres costumavam se referir aos camponeses era Jacquerie, que para eles é como para a gente João Ninguém. É aquele Zé Ninguém, como a gente chama às vezes. Então, eles chamavam essas pessoas humildes, simples, de Jacquerie, Zé Ninguém. Essas Jacqueries, que passou a ser como chamavam as revoluções dos camponeses, dessas pessoas mais pobres, eram muito violentas. Eles invadiam as propriedades, destruíam casas, castelos, também mataram muitos nobres nesse processo de revolta. E também eles tentavam destruir os documentos que prendiam eles, aqueles nobres. Lá no comecinho do primeiro vídeo eu falei para vocês que durante o período feudal a Europa tinha um sistema de servidão, que a pessoa era meio que obrigada a cultivar a terra de um nobre em troca apenas da moradia e de um pouco de comida, mas salário, pagamento ele não tinha. Isso é o que a gente chama de servidão. Então, os camponeses foram atrás de destruir qualquer documento que provassem que eles tinham alguma dívida com esses nobres. Então, destruindo castelo, destruindo documento, matando nobre, estava o auge da Jacquerie. Porém, os nobres iam deixar isso à toa? De maneira alguma. Eles eram muito bem treinados, né? Era aquele pessoal que estava sempre envolvido com guerra. Eles tinham armas melhores. Muitas vezes esses camponeses estavam armados de pedaços de pau, de enxada, de pedra. E vinha lá um nobre com uma armadura de ferro, com uma espada. O que você acha que vai ganhar? O carinha com a pedrinha ou o cara com a espada e uma armadura, né? Então, os camponeses não tiveram muita chance, eles foram massacrados pelos nobres e essas Jacqueries basicamente foram eliminadas. Já na Inglaterra, teve a revolta do Wat Tyler. Eu nem sei se é assim que fala direito, gente, perdoa eu, tá? Wat Tyler, eu acho. Aí, o que acontece?
esses camponeses lá da Inglaterra tiveram a liderança deste ser humaninho, este tal de Stuart, que também era um camponês, que começou a convencer as pessoas de que elas deveriam tentar entrar em um acordo com o rei da Inglaterra. Então, juntou uma galera de mais de 10 mil camponeses e todos marcharam para Londres, que também já era a capital da Inglaterra. Quando chegaram lá, eles conseguiram falar com o rei e pediram para que ele diminuísse os impostos e acabasse com a servidão, com essa história deles serem meio que obrigados a trabalhar para os nobres de graça. E o rei olhou para a cara deles e disse: vamos fazer isso. Tô com vocês, ó chapa, pode deixar que vai rolar. Ou seja, os camponeses ficaram certos de que a vida deles ia mudar, ia melhorar, que o rei estava apoiando e tal, que deu tudo certo. Porém, quando o rei voltou para o castelinho dele, saiu de perto dos camponeses, ele se uniu com os nobres e disse para partir para cima e passar a faca em todo mundo. Resultado, o rei estava mentindo para os camponeses, se aliou aos nobres e destruiu várias aldeias de camponeses, matando inclusive pessoas inocentes que nem estavam participando da revolta. Nossa, ele era a pior pessoa do mundo. Tudo bem, era uma das piores, mas não foi só por maldade, porque assim ele e os nobres forçavam a autoridade em cima dos camponeses. Assim os camponeses ficavam mais assustados e evitavam novas revoltas. Os caras que foram reclamar, o que aconteceu? Melhor ficar calado. Porém, apesar de tanto a revolta na França quanto a revolta na Inglaterra não terem sido bem-sucedidas, né, as duas foram destruídas pela nobreza, foram exterminadas, uma coisa elas deixaram, que foi a ideia de que as coisas tinham que melhorar, que os camponeses não estavam mais dispostos a aceitar qualquer coisa. E bem ou mal, ao longo do tempo, as coisas passaram a ir melhorando. Muito devagar, mas passaram a melhorar e os camponeses acabaram conquistando um pouco mais de condição de sobrevivência, né? Uma vida um pouco melhor. Mas, como eu disse, foi um negócio bem devagarinho e à custa de muitas outras revoluções que vieram depois, certo? Gente, basicamente é isso, tá? Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Eu sei que tá meio complicado na situação que a gente tá, não estando em sala de aula, não tendo o nosso convívio que a gente gosta, que a gente tá acostumado, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos um pouco melhor essa situação. Lembrem que temos os slides sendo postados com tudo organizadinho lá para vocês darem uma lida, fazerem um resumão, que eu sei que vocês adoram fazer resumo, né? Também tem todo o livro didático lá para vocês, os exercícios, as resoluções das respostas, os gabaritos estão sendo postados, tanto de livro, quanto de caderno de atividade, quanto de módulo. Também, eu tô sempre tentando botar umas dicas de vídeos do YouTube para vocês assistirem, alguma coisa um pouco mais ilustrada, para vocês terem uma outra versão, né, um entendimento talvez melhor, tá bom? E qualquer coisa, pergunta. Vai lá naquele botãozinho de pergunta sem pena e sem dó e manda pergunta para mim. Tá, gente? Até a próxima, galera. Saudades de vocês.